Olha, primeira coisa, a gente tem que ver a grande origem. Se a gente voltar naqueles primeiros casos que eu falei para vocês, que também é bem frequente, que são perdas dentárias, uma oclusão inadequada. Às vezes o paciente tem uma oclusão inadequada por perda, tem uma cárie muito extensa, não fez um tratamento correto, perdeu o dente, não reabilitou, aquilo dá um reflexo na mordida em vários dentes vizinhos. Então, isso vai alterar a forma que ele morde. Isso também pode provocar um deslize involuntário e aí gera as mesmas consequências, mas por determinada origem. Outro caso, uma pessoa que não tem absolutamente nada na boca, nunca fez uma restauração, não tem nada, não significa que um cuide mais ou outro cuide menos, significa origem diferente. Mas ela tem um apinhamento, ela tem posição de dente também não ideal. Isso também pode gerar esse contato prematuro, um apertamento, um deslizamento e gera as mesmas consequências. Esse fator emocional, a pessoa pode ter a oclusão mais perfeitinha, mais ideal do mundo, mas ela força uma estrutura contra a outra. Então vai gerar a mesma consequência de dor, possível desgaste, possíveis dores reflexas, e aí a gente vai ver qual é a origem para determinar o tratamento. Por exemplo, a pessoa que tem uma perda dentária vai ter que buscar por uma reabilitação, vai ser um tratamento mais complexo. Pode envolver um implante, pode envolver um bloco, uma prótese, uma adaptação de uma restauração que esteja inadequada. E aí a gente vai tentar balancear todos os contatos oclusais e aí entrar depois dessa adequação com uma medida específica para o bruxismo. A pessoa que tem uma mordida errada, né, por alguma coisa, mesmo apinhamento, coisas ortodônticas, né, que a gente possa pensar. Pode estar tratando com um aparelho para primeiro arrumar toda essa mordida, distribuir bem as forças e vamos entrar com um tratamento específico depois. E a pessoa que tem só o fator emocional, não que ele seja menor que os outros, mas assim, a gente partindo do princípio que ele tem uma oclusão muito bacana. A gente vai tratar esse emocional e aí a gente vai tratar com um tratamento específico para bruxismo. E aí, tendo discutido qual é a origem de cada um, a gente tem 3 possibilidades, praticamente, para estar tratando. A primeira delas é a mais famosa, né, utilizada já há décadas na odontologia, que é a famosa plaquinha miorrelaxante. Essa plaquinha, o paciente ele vai ter que usar todos os dias para dormir. Qual é a função dessa placa? Ela é confeccionada com material super rígido, que é uma resina acrílica mesmo, e ele tem a função de desencostar todos os dentes em uma posição que tenha uma musculatura aliviada. Por isso que ela é miorrelaxante, ela relaxa essa musculatura da mastigação. Então, além de você não encostar os dentes, você relaxa esse músculo. Ela induz afeta a musculatura também. Mas a pessoa tem que usar todos os dias para dormir. E ela é confortável? Não é muito confortável. A grande dificuldade das pessoas é isso, se acostumar. Tem gente que fala que fica com ânsia, que acha muito duro, que não consegue. Então, o chato é isso, entendeu? Existe uma outra placa que, na verdade, tem um fator só protetivo. Ela não vai agir no relaxamento dessa musculatura. Mas para um paciente que começa a desgastar os dentes, ela pode servir como uma plaquinha protetora. Como se fosse uma plaquinha de clareamento, só que mais dura um pouco. Seria um tipo de acetato, muito parecido até com as contenções de orto que a gente tem usado hoje em dia, mas ela pelo menos te protege de você quebrar alguma estrutura, entende? E um tratamento bem recente, né, que tem sido estudado, mas que tem sido eficaz, é um tratamento com a toxina botulínica, que é o famoso Botox. Então, o Botox, além de tirar nossas ruguinhas maravilhosas, que a gente não quer por perto, ele tem essa aplicabilidade odontológica também. E como é que age, né, o Botox? Ele, na verdade, ele relaxa a nossa musculatura. Quando ele tira a nossa ruguinha, significa que ele está paralisando ali, entre aspas, um determinado movimento do nosso músculo. Não é uma coisa, uma mágica. Ele paralisa. Como ele paralisa, a gente não consegue mexer. Por isso que, se for feito de forma exagerada, fica artificial. A gente não consegue mexer, então você não vê o movimento sendo realizado. A mesma coisa na nossa musculatura da face, né? Da face que eu falo, da mastigação. O Botox, ele é aplicado nessa região de temporal, que é um músculo que a gente tem aqui bem nessa lateralzinha da cabeça, e na região de masseter, né? Principalmente, que é esse maiorzinho que fica bem na nossa lateral aqui do ramo da mandíbula. Então, a aplicação feita nesses 2 músculos grandes,
ele relaxa, mas ele relaxa a um ponto de você falar normal, de você mastigar normal. Ele relaxa com a finalidade de diminuir a intensidade.